Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 24, assim dando sequência então às exposições feitas aos domingos à noite aqui nesta igreja. Atos, capítulo 24, a leitura de todo o capítulo e, por conseguinte, também a exposição de todo o capítulo. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix e nesta noite aprenderemos então lições valiosas e ricas acerca de como suportar ou a postura correta no que diz respeito aos crentes em meio à perseguição, à difamação, à calúnia e outros pecados de natureza parecida. Atos capítulo 24, acompanhe então com todo o interesse e atenção a palavra do Senhor Deus, que se nos diz nessa noite. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns dos anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam: que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela tua palavra que tanto nos instrui em nossas fraquezas. Porque é verdade, ó Pai, que ela nos aponta o pior daquilo que somos,
a nossa podridão, o nosso pecado, o nosso medo, a nossa covardia, muitas vezes diante daqueles que são inimigos da tua cruz, sendo nós, uma vez, ou de uma vez por todas, sido ganhados por ela. Senhor Deus, nos ensina nessa noite, por favor, a entender que diante das perseguições, provocações, ou coisas de natureza semelhante, nos importa de fato permanecermos fiéis àquele que nos chamou. Nessa noite, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor então nos ensine e nos instrua, que o Senhor possa então nos revigorar se temos tropeçado exatamente nestas coisas, e que por tua graça nós saímos daqui nessa noite dispostos a de fato pagar o preço necessário no que diz respeito a caminharmos segundo a tua vontade em nossa caminhada cristã. Seja conosco, ó Pai, nos fortaleça, é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Permita-nos apresentar um homem cujas convicções religiosas foram testadas em circunstâncias tão adversas que talvez nenhum de nós sejamos testados dessa maneira. Trata-se de Desmond Doss. Se você não conhece, eu falarei um pouco dele. Um herói da Segunda Guerra Mundial, condecorado com a mais alta honraria pelo exército americano por ter salvado 75 homens em uma só noite ou em uma só madrugada, em meio ao campo de batalha mais feroz, ou um dos mais ferozes da Segunda Guerra Mundial, em Okinawa. Esse homem, que suas convicções religiosas impediam de atirar em outras pessoas, ainda que fosse para sua autodefesa, conseguiu ter o direito, ou ganhar o direito, de, segundo a sua própria consciência, ir ao campo de batalha honrando ao seu país e, segundo ele, servindo aos parâmetros do seu Deus, que o proibia de matar, segundo uma interpretação esdrúxula do 6º mandamento. Só há um problema. Esse Doss, que é condecorado, que foi condecorado, sendo um herói de guerra americano e que pode nos inspirar, de fato nessa noite nos envergonha, porque o seu maior problema dentro dessas circunstâncias é ser ele alguém não cristão. Doss era alguém que professava a fé adventista. De fato, uma igreja, uma falsa igreja, que interpreta de maneira completamente equivocada aquilo que o Senhor Deus estabelece em sua palavra, e é capaz, ou alguém capaz de nos envergonhar no que diz respeito a confissões religiosas. Alguém que foi capaz de arriscar não apenas a sua própria vida, mas a morrer em campo de batalha pelo seu país, não afrouxando assim as convicções religiosas assumidas uma vez e confessadas por ele. Nós temos também várias convicções religiosas. Nós representamos um corpo doutrinário e nós então professamos uma fé que nos chama a termos certos comprometimentos com respeito à verdade que professamos. Mas nós, diferentemente de Doss, em um lugar ou em circunstâncias muito mais amenas do que um campo de batalha real e físico, muitas vezes nós andamos para trás, nós hesitamos e não, de fato, assumimos as convicções religiosas que temos, mesmo em meio a um campo que nem chega perto de ser um campo de batalha. Será que você não é um desses que, embora professe a fé cristã com seus lábios, em termos de convicções, quando o calo aperta, não hesita um pouco e volta atrás? Renegocia então alguns valores, você recalcula então as suas estratégias e a maneira como você avança em meio às circunstâncias que você então está inserido. Nessa noite Doss nos envergonha, mas o texto nos mostra que de fato os heróis da batalha pela fé cristã de fato são representados pela Escritura Sagrada, e nessa noite pelo apóstolo Paulo, que diante de fato de alguém que, assim como Doss, poderia então ceifar a sua própria vida, é alguém que permanece fiel e íntegro e consistente com a fé que um dia disse servir. Esse texto nos mostra então um Paulo diante das autoridades, ou de uma autoridade que tinha poder para ceifar a sua própria vida, e tendo então o seu próprio pescoço em perigo, não hesita diante dos perigos e circunstâncias e marcha firme e vitorioso, confirmando de fato aquilo que um dia assumiu em termos de fé. Você também fez compromissos, você também assumiu certos princípios, e a fé que você diz seguir comanda você a isso. A grande questão é, quem é você diante das perseguições, sejam elas em quais níveis acontecerem? Quem é você diante da sua fé ou das suas convicções sendo desafiadas? Então, como você se porta?
Nessa noite nós aprendemos então, por meio desse texto maravilhoso, que mesmo em meio às diversas circunstâncias ou à adversidade extrema, nos importa olharmos para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e permanecermos fiéis, em marcha, porque de fato, este Deus nos conduz em triunfo. Nessa noite nós aprendemos então que importa seguirmos a Cristo e levarmos de fato às últimas circunstâncias aquilo que nós assumimos e cremos por amor ao nosso próprio Senhor. Esse texto se divide em duas cenas macro, mas nos dá várias outras cenas ou fascículos dentro dessas duas áreas maiores. E o primeiro deles nós vemos do verso 1 ao verso 9, onde nos é dito aqui pelo autor, por Lucas, e nos é situado então o contexto em que Paulo, de fato, está sendo perseguido diante de Félix. Logo no verso 1 nós temos aqui um certo marcador de tempo, que nos diz o seguinte: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Vocês ouviram as exposições ou a exposição no capítulo 23. E vocês sabem muito bem que Paulo está aqui sendo perseguido de maneira completamente voraz, ou os seus inimigos querem de fato a sua cabeça. Eles não esperam que Paulo possa conviver entre eles de maneira pacífica. Pelo contrário, a única solução para aqueles que perseguem a fé de Paulo é exatamente darem cabo de sua vida. E nós vemos já, de acordo com as palavras do autor original, que os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da sua e da nossa fé, não descansam. Mesmo diante de alguma maneira, tentar colocar Paulo contra a parede, no capítulo 23, sendo Paulo então resgatado por um comandante da guarda romana, esses homens são capazes de marchar a cavalo quase que 12 horas, ou dependendo do tempo e das circunstâncias, simplesmente para continuar os seus planos de acabar com a vida do apóstolo Paulo. Não é uma questão pessoal. A ideia não é que havia raiva simplesmente contra Paulo, mas entenda o sistema de pensamento dos inimigos do Senhor. O problema não é certamente contra você em última análise. O problema é contra a fé que você um dia assumiu, ou pelo menos diz assumir. O problema é com o Senhor com o qual você está comprometido. O problema não é necessariamente com você, mas com aquilo que a fé cristã, a fé de fato revelada pela Sagrada Escritura, nos comanda a fazer. Estes homens, representados pelo sumo sacerdote e um certo orador profissional, não descansam até que de fato a vida dos seus inimigos seja ceifada. E veja que além de não descansarem, os inimigos da cruz de Cristo, eles não poupam esforços. Eles não têm algum tipo ou nenhum tipo de escrúpulo em contratar alguém profissional que poderia se assemelhar como uma espécie de advogado para ir diante do próprio governador e acusar o apóstolo Paulo. Esse é quem o texto nos introduz, chamado Tértulo. E é esse aquele que vai representar então a moção contra Paulo diante do governador. O problema é que nós achamos que a maioria das circunstâncias nos fazem concluir que nós estamos aqui a passeio, ou que a fé que nós assumimos, ou ao Senhor que nós servimos, e a implicação de todas estas coisas, não nos indispõe com ninguém, porque afinal de contas há de fato um ar de tolerância no ar. Nós estamos no século 21, ninguém mais é perseguido no Brasil por conta da fé que assume. E eu pergunto a você, se você tem visto as suas redes sociais nesses últimos 3 ou 4 dias. E você certamente verá, ao vasculhar um pouquinho a rede, uma perseguição clara feita pelo próprio Ministério Público, se não me engano, a um supermercado específico de São Paulo, por ter este supermercado publicado então uma certa cartilha, ou melhor, um texto devocional que afirmava os valores sobre a família segundo as Escrituras, a vida e a proteção dela segundo as Escrituras, e de fato a distinção entre homem e mulher segundo as Escrituras. Mas nós não parecemos acordar para o fato de que assim como Paulo foi perseguido pelas suas convicções religiosas, também assim nós somos hoje. É bem verdade que talvez nós não percamos a vida de fato, mas sim, a fé cristã é perseguida. Por isso entenda de uma vez por todas, você não é aceito, você é tolerado, e isso faz toda a diferença. Nós não somos aceitos, nós nunca poderemos ser aceitos pelo mundo e os seus valores. Nós somos tolerados e falsamente tolerados. Não espante-se pelo fato
de que se você não usar ir até o fim, segundo os princípios bíblicos e ao que eles apontam, você de fato vai sofrer algum tipo de retaliação em algum nível. Nós não somos aceitos e nunca seremos. Nós somos tolerados, e neste caso específico de Paulo, a tolerância já tinha ido muito por água abaixo. O fato é que este, que representa então a moção contra Paulo, passa a discursar, e agora nós passamos então à segunda cena, em que Lucas nos dá aqui qual é o cerne do problema. Tértulo passa a discursar, e ele faz então o uso da palavra diante do governador, e diz as seguintes coisas, segundo o versículo 2 nos fala: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Os inimigos do Senhor e das convicções que Paulo e nós abraçamos fazem uso de expedientes escusos para nos acusar, para fazer com que nós percamos qualquer tipo de benefício diante das autoridades constituídas. E qual é a arma aqui que Tértulo passa a usar? Ora, aquela que nós parecíamos estar acostumados a saber, porque certamente já devem ter usado isso contra você em algum tipo de circunstância. Tértulo utiliza nada mais nada menos do que o expediente escuso da bajulação diante da autoridade. Literalmente o puxa-saquismo. Como é que nós sabemos disso? As palavras de Tértulo, de maneira bem clara, parecem não nos revelar qual é o cerne então da bajulação. Mas se você procurar os comentaristas, sobretudo aqueles que se debruçam a descrever a história, a narrá-la para nós, inclusive aqueles que haviam vivido na época de Paulo, depois disso, logo um pouco, de maneira próxima, eles vão dizer que o discurso de Tértulo é completamente mentiroso. Tértulo aqui utiliza ou elenca 3 elogios bajuladores a um governador, e de fato isso correspondia à mentira grandíssima. A primeira mentira que Tértulo utiliza aqui para conseguir de bajulação contra ou a favor do governador é o fato de ter Félix, segundo Tértulo, assegurado paz perene, ou seja, a ideia de que a paz poderia ser agora desfrutada pelo povo sob as mãos do governo de Félix. A segunda bajulação e mentira é o fato que Tértulo utiliza aqui para dizer que, de acordo com o providente cuidado deste governador, várias reformas foram feitas em benefício deste povo, o povo de Israel, ou o povo judeu que ali havia residido então sob a guarda de Félix. Mas há uma terceira e última mentira e bajulação. Tértulo diz que todo o povo sob a tutela de Félix está completamente grato e reconhece as reformas promovidas pelo governador. Ele vai dizer isso no verso 3. Isto em toda parte reconhecemos com toda a gratidão. E essas 3 não poderiam ser maiores mentiras. Segundo a história narra, Félix foi um dos piores governadores que esta época poderia ter presenciado, experimentado. Não havia paz durante o seu governo. Os historiadores narram, inclusive próximos a esta época, que de fato não havia paz. Havia um índice altíssimo de homicídios entre os civis, por causa exatamente da outra mentira vinculada a esta, deste governador não ter feito nenhum tipo de reforma que beneficiasse o povo sofria e o povo padecia, e nós sabemos como isso está vinculado, infelizmente, ao acréscimo da violência. E se havia uma coisa que o povo não era grato a Félix, era exatamente por essas coisas. Félix era odiado por seus governados. Portanto, está aqui desmascarado a ferramenta utilizada por Tértulo para, de alguma maneira, granjear benefícios diante do governador. Alguém que, por sua posição iminente, alguém que desfrutava do uso da autoridade sobre muitas pessoas, certamente, segundo Félix, ao conhecer um pouquinho da natureza humana, estava suscetível a gostar de bajulações. Será que você não é um bajulador? O que você faz ou está disposto a fazer, não para perseguir a fé, mas para se ver livre das perseguições que as suas convicções cristãs podem trazer para você? É muito fácil nós, sobre a ótica do texto, não enxergarmos aqui e não nos encaixarmos com aqueles que perseguem a fé cristã. Mas você pode sim, ou talvez já tenha até usado de bajulação para escapar daqueles que pegam no seu pé. Será que você de fato já não fez isso?
Sustentar aquelas falsas amizades em certos tempos específicos do ano, onde parece que a perseguição é maior, onde a chacota é maior. Tudo isso para que você se veja um pouquinho livre daqueles que pegam no seu pé. Saiba que a bajulação ou os elogios completamente infundados e insinceros são uma das ferramentas utilizadas pelos inimigos do Senhor para perseguir e fazer com que aqueles que professam a fé bíblica de fato sejam calados, emudecidos e parados. Mas talvez você tenha respondido em sua mente, de maneira bem rápida, que não usa do expediente da bajulação. Mas isso não resolve todo o problema. E quando bajulam você, e o que você diria a respeito daquelas pessoas que sabem que se alimentarem um pouquinho do seu ego, porque afinal de contas você parece ser o melhor dos melhores, ou parece ser um absurdo que as pessoas não elogiem você e nem reconheçam aquilo que você faz, é ou representa? E diante dos elogios infundados dos outros, insinceros, simplesmente para conseguir de alguma maneira aproveitar ou usufruir da influência ou de algum benefício que você pode conceder a outros. E pasmem, nós não estamos falando fora dessas paredes, nós estamos falando exatamente sobre relacionamentos dentro dessas paredes. Quando a bajulação e os elogios completamente insinceros são utilizados por nós como expedientes a ganhar ou conseguir ou granjear certos favores, que se nós fôssemos convictos e sustentássemos aqueles princípios que a fé cristã nos ordena a sustentar, esse é o termômetro que nos mostra que nós estamos indo de mal a pior. Não havia nada de verdade no discurso de Tertulo. E se isso é verdade enquanto a Félix, a mesma coisa é verdade enquanto a Paulo, porque agora ele passa então a descrever a causa ou a moção de maneira mais específica. A partir do verso 5, Tertulo vai dizer que, tendo eles verificado o caso de Paulo, o que havia motivado então toda aquela audiência, do mesmo modo, Paulo é acusado de 3 coisas. O texto nos diz que Tertulo se refere a Paulo como uma peste no verso 5, como alguém que promove sedições ainda no verso 5. E no final deste mesmo verso, o acusa de ser o principal agitador de uma seita dos nazarenos. Por peste aqui, Tertulo não deseja dizer que Paulo é alguém cuja presença é completamente negada ou rejeitada pelas pessoas. Por peste, Tertulo deseja dizer que as convicções de Paulo são contagiosas, elas se espalham, elas se ramificam tão rápido como uma doença altamente contagiosa. E essa é uma ameaça direta, tanto ao falso judaísmo da época, como também para a própria Roma. E é isso que Tertulo deseja dizer ao governador das entrelinhas. Porque, afinal de contas, alguém que se espalha como uma peste, ou cujas convicções são capazes de contagiar as massas, é alguém que promove sedições. Não apenas entre os judeus, essa seria apenas a primeira escala da vida de Paulo. Aquilo que começaria entre os muros da religião, possivelmente ganharia o terreno civil. Roma estava sob ameaças, segundo Tertulo, ao acusar Paulo. E isso tudo seria disfarçado, então, segundo o acusador de Paulo, por ser ele alguém que age segundo as sombras da religião, o principal agitador da seita dos nazarenos. A coincidência não é, de fato, hollywoodiana. Não há nada, aliás, de coincidente aqui. Não há nada por acaso aqui. O mesmo expediente utilizado na época de Paulo para perseguir alguém que sustentava a fé bíblica e cristã, assim como você sustenta, são os mesmos expedientes utilizados para nos acusar diante daquilo que cremos e temos tentado imprimir em nossa vida de maneira prática. Nós somos acusados, sim, de promover sedições. Nós somos acusados, sim, de não promover a paz. Nós somos acusados, sim, de ter um discurso que contagia as massas, sobretudo as mais pobres, que são completamente desfavorecidas e precisam de esperança. E isso pode ser, então, algo que acomode tais pessoas e não as desperte para uma revolução, porque, na verdade, elas serão amortecidas com a promessa de um céu que virá, e isso basta. O cristianismo é visto como um inimigo, exatamente na boca daqueles que são inimigos da fé cristã, exatamente na boca
daqueles que você tem se associado em termos de amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento. Não há armas em punho ainda, mas são seus inimigos declarados. Embora você ainda deseje viver de tapinha em tapinha nas costas, trocando então certas conveniências ou convenções sociais em nome da tolerância. Eis aí aquilo que é utilizado contra Paulo. A partir dessas três fundamentações em termos de acusação, Tertulo fundamenta qual foi o crime de Paulo, porque até aqui não há crime então. Tertulo passa a materializar aquilo que seria a infração de Paulo. No verso 6, Paulo tenta profanar o templo. E aqui diz respeito claramente então a uma confusão a nível religioso. Tertulo se intromete como aquele que representa a acusação, dizendo que este Paulo, se não for detido, é aquele que poderá ameaçar a segurança da sociedade civil. As massas que são religiosas não irão suportá-lo. Ele profana o templo, e você sabe muito bem que o templo é uma espécie de microcosmos, o templo é uma espécie de universo dentro do imaginário do povo judeu. Portanto, profanar o templo é o mesmo que profanar o coração, a essência da religião judaica. É exatamente por isso que o Senhor Jesus Cristo foi duramente interpelado e perseguido diante do Sinédrio, dentro de uma acusação específica, por haver dito que ele iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, por exemplo. Portanto, Tertulo não está de brincadeira que ele acusa de Paulo de, fundamentalmente, perverter a essência da religiosidade judaica, e isso era gravíssimo. E nas entrelinhas, Tertulo tenta ligar o seu discurso à ideia de que Paulo é uma ameaça ao próprio Félix. Porque simplesmente guerras religiosas ou contradições religiosas não moveriam o magistrado civil ou melhor, a ideia do governo civil contra exatamente essas ideias para pará-las. Simplesmente deixe-os resolver. Eles falam a sua própria língua, etc. Mas a ideia de Tertulo é malignamente descrever Paulo como o principal e mais mordaz inimigo que não apenas os judeus, mas Roma poderia ter. Mas isso não é o pior de tudo. Tertulo mente e o seu discurso é de fato recheado de mentiras. Mas o pior é que no verso 9, os judeus, aqueles que deveriam defender ao apóstolo Paulo em função da fé de Paulo ser aonde desemboca o verdadeiro judaísmo, são aqueles que conseguem assentir diante das falsas acusações contra o apóstolo Paulo. Se Tertulo quebra o 5º mandamento e o 9º mandamento por, de alguma maneira, perverter a verdade, os judeus não ficam atrás. O 9º mandamento, então, é completamente quebrado por aqueles que deveriam defendê-lo. Em outras palavras, de modo bem prático, a lei do Senhor Deus é desprezada, enquanto a nossa lei deve valer. E me digam só, se o mesmo padrão não se repete hoje dentro da própria Igreja de Deus. Quantos discursos são eivados de artigos e mais artigos, de princípios e mais princípios, de adendos e mais adendos, que na verdade não podem ser sustentados pela palavra de Deus. No entanto, eles não são ruins em si mesmos. O problema é quando eles vêm antes e sobrepujam aquilo que a Bíblia estabelece já de maneira clara. A lei do Senhor Deus é desprezada, enquanto a nossa organização, a nossa maneira de fazer, a nossa integridade, a nossa vontade deve ser executada e satisfeita. Se nós tivermos sorte de que a Bíblia possa confirmar então as nossas cláusulas, tudo bem, é um bônus, é uma vantagem. Se não, entenda como você quiser. O que vale então é o que nós dizemos. Os judeus quebram o 9º mandamento. Deixe-me ler um pouquinho daquilo que representa no nosso catecismo maior os pecados proibidos no 9º mandamento, a pergunta 145. Diz o seguinte: os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo,
assim como a nossa, especialmente em julgamento público. O testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, a falsificação de assinaturas, a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa, conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte ou uma denúncia, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosamente e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, difamar, espalhar boatos, cochichar, escarnecer, insultar, censurar irrefletida e asperamente ou com parcialidade, a má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem, a adulação, a vanglória e o elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento ou palavra, a negação dos dons e das graças de Deus, o agravo de faltas menores, o encobrimento, desculpa e atenuação de pecados, quando chamados a uma confissão franca, a descoberta desnecessária das fraquezas de outrem, levantar boatos, receber e acreditar em notícias más, tapar os ouvidos a uma defesa justa, as más suspeitas, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, o esforço ou o desejo de os prejudicar, regozijar-se com a desgraça ou com a infâmia de alguém, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama ou não impedir, em outros tais coisas, até onde pudermos. Segundo a exposição dos nossos pais, os judeus se enquadram em 99% dessas ações. E segundo essa mesma exposição dos nossos pais, nós nos enquadramos em todas elas. Seja por não fazer aquilo que nos é ordenado ou indicado, ou seja, sermos omissos diante dos compromissos que a nossa fé nos inclina ou nos propõe a fazer, ou seja, de fato, sendo completamente negligente às mesmas implicações que a fé cristã nos indicam a fazer. Se aqui nós temos então a acusação feita a Paulo de maneira formal, agora Paulo passa a se defender, e essa é o segundo fascículo dentro dessa cena maior. Paulo então é dado o direito de falar. A Paulo é dado o direito de falar, e ele então se dirige ao governador Félix. E Paulo nos ensina e passa então a nos ensinar como as nossas convicções devem ser mantidas, mesmo diante do nosso próprio pescoço, ser um motivo para de fato justificar algum tipo de inconsistência ou hesitação de nossa parte. Porque Paulo diz o seguinte no verso 10: Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Aqui Paulo já começa a nos dar, em um contraste claro pela pena do escritor Lucas, um completo contraste com relação a Tértulo. Se você não conseguiu perceber, só com seus próprios olhos e ainda de maneira superficial, veja o quanto de espaço dentro da sua Bíblia aí é descrito ou utilizado pela descrição de Tértulo quando ele se refere ao governador. São pelo menos 2 versículos, várias linhas. Paulo resume tudo isso, nos mostrando que é possível sim obedecer ao 5º mandamento sem bajular ninguém e sem comprometer a verdade. É isso que ele diz. Sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Paulo já demonstra que o seu cartão de visita é: eu não preciso alimentar o ego alheio, eu não preciso pecar. E veja só, mesmo eu estando em desvantagem, tanto numérica como em campo de fato. Ele se dirige a Félix respeitosamente, preservando a verdade, e agora passa a descrever então que aquilo que os judeus, na pessoa de Tértulo, o acusam, é completamente infundado e que não resistiria ao mínimo exame de olhos sinceros. Porque ele diz: visto poderes verificar, no verso 11. Não faz 12 dias que subi de Jerusalém para adorar. E veja só no verso 12:
Não me acharam no templo discutindo com alguém. Paulo aqui rebate a primeira acusação no verso 5. Depois ele diz, nem tampouco amotinando o povo. Paulo rebate a segunda acusação ainda no verso 5, de ser então aquele que promove sedições e uma peste. E ele diz, não te podem provar as acusações que fazem contra mim. Agora diga-me de uma maneira bem lógica, se Paulo não parece aqui comprometer a sua própria vida. Tertulo faz acusações arrojadas, ainda que em meio a mentiras, maquiadamente fundamentadas. Paulo se resume tão somente a dizer que não foi achado fazendo aquelas coisas, e isso pode ser facilmente verificado pela pessoa do governador. Paulo não se preocupa a mínima com a sua própria vida, ou com a sua reputação, ou com o seu status, ou com a ideia de que o Evangelho precisa crescer e ganhar o mundo, e que se ele for tolhido dessa missão, o Senhor Deus será prejudicado. Então, em nome do Evangelho, é possível e é justificável que eu possa, então, apelar para os pecados que o Senhor Deus mesmo proíbe, porque, afinal de contas, há um motivo e uma intenção nobre, é algo que vai além de mim, mas Paulo não utiliza desse expediente. Pelo contrário, ele nos mostra então qual é o cerne, ou qual é aquilo que ocupa a sua preocupação. É onde ele rebate então a terceira acusação sobre ele ser o principal agitador de uma seita, a dos nazarenos. Paulo agora começa a ter mais tempo para explicar que de fato os nazarenos não são uma seita, mas ele agora expõe a verdade. Curiosamente, Paulo se propõe a gastar mais tempo defendendo aquilo que afeta ou ataca ao caráter do seu Senhor, enquanto ele despreza o fato de que ele mesmo, tendo razões boas para isso, não se defende como deveria se defender. E é isso que ele passa a fazer a partir do verso 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. É esse o argumento de Paulo, dentro daquela acusação que ele considera assim uma mais problemática. E veja só o raciocínio do apóstolo. Ele não utiliza das acusações falsas feitas contra a sua pessoa para ser a plataforma onde ele justifica, então, o afrouxamento das suas convicções para escapar daquela situação. Pelo contrário, ele sabe que, por seguir os princípios bíblicos, se ele deseja defender o Evangelho, o argumento ou a acusação a ser rebatida é aquela que é contra o Evangelho, é aqui que ele se detém. Em primeiro lugar, Paulo corrige a falsa ideia de que aquilo é uma seita. Paulo se refere, então, ao caminho, e veja só, com letra maiúscula, não qualquer caminho, mas a ideia que dentro da teologia bíblica aponta, do Antigo ao Novo Testamento, que sim, o caminho, ou havia um caminho dentro da própria ideia bíblica e teológica, que vai descambar de fato naquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, eu confesso que quanto ao que chamam seita, segundo o caminho, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. E Paulo aqui acusa aqueles, ou contra-ataca aqueles que o acusam, utilizando-se daquilo que nós conhecemos como ortodoxia. Ou seja, a ideia de que nós devemos trabalhar por meio da fé correta, ou da fé bíblica, nesse caso. E aqui ele mostra então a sua ortodoxia. Ele serve ao Deus dos nossos pais, ou seja, aqueles deuses, ou melhor, aqueles mesmos que servem ao Deus dele é o quem o acusa, não são quem o acusa. E aqui Paulo fundamenta então qual é a sua base ou o seu argumento, exatamente o mesmo daqueles que o acusam. Veja só, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os escritos dos profetas. Aqueles que o acusavam também assumiam as mesmas convicções. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, veja só, Félix, não há nada que nos difira aqui, não há nada que nos diferencie aqui. Portanto, a questão não é simplesmente religiosa, ou não é contra mim, mas há verdades cujos homens, que são meus inimigos, desejam ceifando a minha própria vida.
Como no arremate no verso 15, Paulo vai dizer exatamente qual é o terceiro fundamento compartilhado tanto pela acusação em termos dos judeus, quanto com o acusado, o próprio Paulo. Tendo esperança em Deus, e veja só, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Paulo, por meio do seu argumento, exibe então que, embora existam premissas ortodoxas iguais, a fé inconsistente em uma das partes, no caso óbvio, daqueles que o acusam. O que Paulo diz a Félix é: se estes que me acusam fossem inconsistentes, não haveria aqui nenhum tipo de audiência diante do Senhor, Félix. Porque eles deveriam crer naquilo que eu creio, se de fato eles fossem íntegros com a verdade que está na lei e nos escritos dos profetas. Eles enxergariam a Cristo como aquele a quem os profetas e a lei apontam. Então Paulo desmascara aqueles homens. E aqui, de maneira a completar o seu pensamento em termos de argumento, ele vai mostrar que aquilo que de fato Jesus Cristo havia falado sobre os fariseus ou sobre os religiosos de sua época era verdade. Uma ideia de uma religiosidade simplesmente externa, exterior, o vestir uma capa piedosa, mas por dentro serem como sepulcros caiados. Porque Paulo vai falar aquilo para Félix, que significa então o desembocar da sua religião, ou daquilo que ele crê, que está escrito na lei dos profetas, a partir do verso 16. É isso que ele vai dizer. Por isso, ou seja, a ideia de que esta premissa ortodoxa, essa fé bíblica revelada, ou este fundamento, os conduz, ou pelo menos no caso do apóstolo, o conduz a uma prática ou a um comprometimento. E é isso que ele vai dizer. Por causa disso, eu também me esforço. E que há um comprometimento religioso com uma verdade assumida, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Exatamente aquilo que os religiosos que o acusavam não haviam sequer observado. Em outras palavras, a fé professada conduz a uma perspectiva de vida correta. Não deveria existir uma completa disparidade entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que nós somos de modo prático. E talvez esse seja o seu maior problema. Porque você consegue ser enquadrado dentro daquilo que os crentes são e fazem, mas na verdade o seu coração, de fato, parece nunca ter sido alcançado pelo verdadeiro Evangelho e por aquele a quem Paulo persegue no bom sentido da palavra. Talvez esse gatilho esteja faltando, e o único que pode resolver ou disparar isso é o próprio Cristo. A fé cristã, a fé bíblica, todo o conjunto de doutrinas que nós assumimos enquanto reformados e etc., e toda aquela conversa muito bonita e robusta, deveria nos conduzir à consistência e à integridade, que infelizmente não é tão vista assim dentro dos nossos próprios arraiais. Se Paulo é perseguido por ser ortodoxo, homens, hoje, no Brasil, também o são. Se Paulo é perseguido por assumir verdades básicas, embora fundamentais, que pareciam ser novidade aos judeus, que dominavam então o conhecimento da lei, dos escritos dos profetas, o mesmo acontece hoje. O problema é que muitos de nós estão tão dormentes, fechados dentro de nós mesmos, vivendo a nossa própria vida, sem nenhum tipo de comunhão com aqueles à nossa volta e com o real conhecimento daquilo que nos cerca. E nós sempre vivemos como se estivéssemos a passeio ou se nada estivesse acontecendo. Veja só, nós não estamos falando de inimigos simplesmente de fora, como no caso do mercado, o supermercado paulista que foi autuado. Nós estamos falando de inimigos de dentro. E essa é uma época onde muito disso se manifesta. A ideia de pessoas que são espezinhadas e expostas ao ridículo por outras pessoas que não desejam sequer considerar de modo sério os ótimos e bíblicos argumentos para não compactuar com as mesmas ideias em termos de festas comemorativas. Mas aqueles que deveriam ter o suporte dos outros que professam a mesma religião são alvo do que nós chamamos do fogo amigo. Saibam que isso é quebrado no Novo Mandamento. Saibam que isso
de fato, não pressupor com a melhor das intenções a interpretação ou as opiniões dos nossos irmãos? Paulo nos fala de modo bem claro que a fé que nós professamos nos indica um comportamento específico, e que ele dá uma espécie de pausa e vai nos dizer de fato o que acontece. Ele diz no verso 17: depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Não, por oferendas Paulo não está evocando a ideia dos sacrifícios de sua época. Paulo simplesmente utiliza um termo aqui que também é entendido como ofertas. Em outras palavras, Paulo estava voltando à nação para dar aquilo que ele havia arrecadado em todas as suas viagens, ou naquelas espécies de programas que ele fazia ou pedia e estimulava os irmãos para ajudar a outros irmãos que precisavam em outras partes do globo. É simplesmente isso que Paulo faz. Ele diz a verdade. E a verdade é poderosa em si mesmo. Se de fato for a verdade daquele que pressupôs e declara autoritativamente ser a própria verdade, e não só o caminho. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns dos judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Veja só, deixe marcado essa página que você está e volte ao capítulo 21 do próprio livro de Atos, a partir do verso 17. É exatamente dentro das perspectivas da lei que se esperava que os judeus tivessem sido encontrados no templo, que Paulo cumpre. Do capítulo 21, a partir do verso 17, diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos o receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que há de se fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. Portanto, Paulo diz: eu não havia feito nada de errado. Eu estava purificado, segundo as leis que estes mesmos falsos acusadores dizem seguir. E se de fato eles fossem bons seguidores da lei, eles não teriam coragem de vir aqui. E é isso que ele vai dizer no verso 19 e 20. Estes que me acusam deveriam ter coragem de vir até o Senhor, diante de ti, e dizer algo que me acusa se eles tivessem alguma coisa contra mim. Mas eles não vêm. Ele não deixa barato e dizem: ou estes mesmos que aqui estão, me digam que iniquidade acharam em mim. Por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei: hoje sou eu julgado por vós, acerca da ressurreição dos mortos. Mais uma vez, o problema não é necessariamente você, mas é o Senhor a quem você diz seguir. E é exatamente diante dessas convicções, ou quando elas são colocadas à prova, é que nós conhecemos o quão firme é a nossa fé, ou o quão fundamentada é a nossa ação, o nosso modo de agir. Paulo responde às acusações de maneira verdadeira, sem negociar aquilo que é a sua integridade ou a integridade da fé que ele diz servir. E vejam só quem fala aqui: o apóstolo que mais viajou para divulgar o Evangelho. Não seria em verdade ou um erro pressupor que para Paulo, pressupor que a sua liberdade era aquilo que lhe era mais caro. Porque, afinal de contas, livre poderia fazer o Evangelho chegar
em lugares que nunca havia chegado antes. A verdade vem à tona, e aqui nós enchemos o nosso coração de esperança, porque de fato, ainda que seja no final das coisas, ou no final da história, a verdade vencerá contra a mentira deslavada e descarada. Mas aí vem outro balde de água fria a partir do verso 22. E aqui nos é mostrada então a segunda maior cena e a cena final. O texto nos diz que Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Se na parte inicial nós vimos um mau caráter que compunha então aquilo que é a essência de Tértulo, os últimos versos nos mostram de fato que os historiadores não estavam errados quando disseram que Tértulo é um mentiroso, segundo a história. Porque em primeira instância nós vemos aqui Félix como um mau caráter, mentindo ao adiar a causa, porque esse é o seu argumento. Quando o comandante Lísias descer, eu tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. O comandante Lísias foi aquele capitão da guarda que tira Paulo do meio da turba e o dirige a Félix, salvando a sua própria vida. Mas onde reside a mentira de Félix? Onde reside então o traço do seu mau caráter? Veja só, ele mente, ele conhecia sim com inteireza o caso de Paulo. E como nós sabemos disso? O verso 26 do capítulo 23. Os versos nos dizem o seguinte: Cláudio Lísias, o comandante da guarda, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei se serei acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Félix tinha o conhecimento do caso e, no mínimo, ele conhecia que Paulo estava preso de maneira injusta, porque não havia nada que justificasse, então, a sua apreensão diante do governador, sendo ele, então, um cidadão romano. Mas ele, com seus subterfúgios, adia a causa e ganha mais um tempo para, então, planejar aquilo que, de fato, será revelado a seguir em termos do seu coração maligno. No entanto, este governador trata Paulo com indulgência, dá uma certa clemência em nome também da sua própria cidadania romana, com respeito a Paulo. E aqui Paulo tem contato com os irmãos e também é sustentado por eles e conversa com eles, isso nós podemos supor, porque havia esse tipo de liberdade em termos de cidadania romana, ou esse era um privilégio garantido àqueles que eram de fato cidadãos romanos, em certos crimes específicos. No caso de Paulo, alguém sob a guarda de modo completamente injusto. Mas veja só, a verdade parece de fato ganhar o coração do governador, porque o Evangelho sustentado por Paulo de maneira firme e consistente é o Evangelho que faz com que tanto o governador e sua esposa venham à presença de Paulo, ou chamem de Paulo à sua presença, para ouvir exatamente sobre as verdades defendidas por ele. E que parece que nós começamos a ter a cena iluminada. O final, e o bom final parece chegar, é o que nos mostra, ou pressupõe o verso 24, que nos diz que alguns dias depois, Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, manda chamar a Paulo e passa a ouvir a respeito da fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que não há nada, nenhuma palavra sequer, em termos de revelação especial, registrada por Deus, por meio daqueles que Ele levanta para isso, que seja mera casualidade. Há uma razão pela qual Lucas acentua a descrição de Drusila ao dizer que ela era judia. E aqui Lucas deseja fazer um contraste, ou seja, mais um da linhagem judaica, que deveria então assumir as mesmas convicções de Paulo, mas que não as assume. E como assim nós sabemos que ela, assim como Félix, obviamente não as assume? Félix se trata aqui então de mais um traço do seu mau caráter. Ele é alguém que havia se casado com esta mulher de modo completamente ilícito. Esse era o seu terceiro casamento,
provavelmente o seu segundo casamento ilícito, e a história desse casal se dá tendo Félix tendo seduzido e convencido Drusila a abandonar o seu marido, alguém que já havia conquistado certas posses, e se unir a ele em matrimônio. Por que alguém trocaria um esposo que já havia tido algum tipo de conforto material por alguém que é o governador de uma província? Porque alguém que não precisava de nenhuma maneira apelar a estas coisas, assim o faz. Você pode dizer rapidamente, se você for convencido pelos roteiros por aí afora, das comédias românticas, é por amor. Mas não. Lucas deixa claro, esta mulher era judia, ela conhecia os mesmos pressupostos assumidos por Paulo, ela deveria manifestar uma convicção e uma prática que fizesse jus àquilo que ela havia confessado. Mas assim como os outros judeus que acusaram Paulo, ela é mais uma falsa judia. Diante desse cenário, onde Paulo é convocado a falar sobre a fé de Cristo Jesus, ou a fé sobre Cristo Jesus, ele começa a discursar. E o seu discurso não poderia ser uma arma mais poderosa para fazer com que ele perdesse a sua própria cabeça. Veja só o que ele diz. Ele discursa acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. São três tópicos excelentes para você tratar com um governador completamente mau caráter, adúltero e assassino. Mas Paulo não hesita, porque o Evangelho não permite com que ele retroceda. Sobre justiça, ele fala acerca da justiça de Deus, obviamente. E o contraste é claro, um Deus completamente justo e santo, cujo Félix está diante, completamente exposto em termos de pecados grotescos e gravíssimos. Para um adúltero, Paulo fala sobre o domínio próprio, ou seja, aquilo que de fato é a materialização do seu pecado nessa circunstância. Aquilo que o faz ferir a justiça desse Deus justo. Domínio próprio é a ideia de ser mestre sobre as suas paixões. E obviamente aqui uma linguagem de desejos sexuais, aquilo que Félix não tem, em termos de domínio sobre eles. E o juízo vindouro. Félix, se você não atender de fato aquilo que o Cristo, representado por esta fé que desenceita, requer de você, você irá sucumbir diante do juízo vindouro. Se de fato o padrão da perseguição parece ser reproduzido ainda hoje, o conteúdo do Evangelho proposto por aqueles que são perseguidos não parece ter a mesma sintonia. Eis uma excelente chance para que Paulo pudesse escapar. Ele está diante apenas do governador e de sua esposa. Ele está numa audiência privada. Essa é uma chance em que Paulo poderia ser maleável, retroceder um pouco para dar 2 passos além, como dizem. A ideia de que algumas coisas de fato a Bíblia nos comanda e a palavra de Deus nos diz que devemos fazer, mas sabe, elas são exigências grandes demais. Deus irá me justificar, ou no mínimo ser clemente para comigo, porque Ele vai entender a minha situação. O Evangelho dele está em jogo. Paulo fala sobre aquilo que o Evangelho diz, e Félix fica amedrontado. E aqui o termo não capta muito bem, embora nos dê uma certa nuance, mas o fato é que Félix fica profundamente tomado pelo terror. E se manifestam então as 2 reações possíveis e esperadas quando o Evangelho é anunciado a ímpios sem Cristo. Ou acontece aquilo que ocorreu com Paulo, e de fato a submissão ao Senhor que se revela, ou acontece aquilo que acontece ou que é demonstrado em Félix. Simples terror ou pavor e nada mais. Porque o seu coração corrupto ainda continua a se revelar quando o verso 26 nos diz que Félix suspende a audiência, esperando que Paulo pudesse suborná-lo com uma quantia, obviamente, de dinheiro, pelo que ele alimentava mais e mais encontros para ver se o apóstolo seria tentado, então, a construir um expediente horrível. Paulo não faz como é esperado. E a história, dentro desse contexto, ou dentro desse pedaço do texto sagrado, termina no verso 22.
quando nos diz que 2 anos mais tarde, Félix teve como sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Esse é Félix, um mau caráter e um dos piores que governou sobre os judeus dentro daquela época do Império Romano. Alguém que é capaz de prender alguém por um tempo muitíssimo maior do que a lei permitia. Veja só, 2 anos mais tarde é o tempo que Paulo passa sob custódia de Félix, e isso, em termos de alguém inocente ou que não poderia ser acusado por nada, era um absurdo em termos de leis romanas. Paulo deveria ter sido liberado há muito tempo, mas Félix deseja granjear o apoio dos judeus. Félix deseja agradar gregos e troianos. Ele deixa que Paulo seja tratado com indulgência e faz com que isso seja alimentado e motivado. Quem sabe até tenta animar o apóstolo, distraí-lo, concedendo audiências com ele, onde ele possa falar o Evangelho e fazer aquilo que ele faz, o seu trabalho, enquanto consegue angariar ainda o apoio dos judeus. E é assim que muitos de nós vivemos, cambaleando entre agradar a gregos e troianos, cambaleando entre agradar aqueles que estão dos lados dos muros opostos, enquanto nós nos achamos neutros em cima dele, mas estar em cima deste muro já é de fato estar contra a verdade. Porque não há interesse real nosso quando calculamos as perdas que podemos ter de preservar e lutar pela integridade da verdade bíblica. Félix mantém Paulo sob custódia por 2 anos. E esse é o nosso balde de água fria. Porque, embora a verdade tenha sido defendida com humildade pelo apóstolo Paulo, a história não acaba bem. O comprometimento que Paulo sustenta com veemência é a razão pela qual ele permanece detido. Isso nos ensina que nem sempre a luta e a defesa pela verdade, ou nos posicionarmos para manter a sua integridade, nos granjeará bons frutos em termos daquilo que pelo menos você entende ser bons frutos. Saiba que se você desejar ser comprometido com aquilo que a Bíblia de fato ensina, você muito provavelmente experimentará mais de 2 anos sob a guarda de alguém que não tem o mínimo interesse em preservar aquilo que você daria à sua própria vida. As coisas parecem ir de mal a pior, porque veja só, o verso 27 termina dizendo que, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. O primeiro verso do capítulo 25 nos diz que há uma sucessão em termos de governo. Festo sai do governo, ou melhor, Félix sai do governo e Pórcio Festo assume o cargo. De novo, a verdade parece de mal a pior. Veja o verso 9 do capítulo 25. Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, a mesma narrativa e estrutura permanece. Por defender a verdade, as coisas parecem de mal a pior. Mas não permita que esse seja o seu banho de água fria. Paulo sabia disso. E o que faz com que Paulo sustente as suas convicções até o fim? O que pode motivar um homem ou uma mulher verdadeiramente cristãs em seguir, de fato, experimentando muitas agruras por não fazer com que a verdade seja negligenciada pelas pessoas e vivendo ela nós mesmos? O que pode servir como um motivador, que poderia sustentar a fé de Paulo em um ambiente completamente desfavorável. Nós vemos isso no verso 24, ou melhor, no capítulo em que o Senhor Deus nos diz que Paulo continue firme, porque importava que ele mantivesse o seu testemunho em Roma. Capítulo 23, no verso 11. É isso que permite com que Paulo não seja de fato lavado pela água fria da desesperança, mas saber que há um propósito pelo qual nós sofremos, embora defendamos a verdade. O verso 11 diz do capítulo 23: Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faça também em Roma. E é para lá que Paulo está indo.
Ele sabe que em última instância ele não está preso sob a guarda de Félix. Ele sabe que em última análise ele está sob a providência do Senhor Deus, que executa e faz com que as coisas de fato aconteçam segundo o conselho deste Deus que decreta todas as coisas. É isso que não lhe leva ao desespero. É isso que não lhe leva a ser consumido pela desesperança, nem sucumbir então a qualquer tipo de depressão que isso possa surgir. O fato de que o Senhor Deus continua no controle, providenciando todas as coisas, para que sim o seu evangelho avance, para que sim o seu reino se estabeleça cada vez mais, e para que a verdade triunfe no último capítulo desse imenso palco onde o Senhor Deus é aquele que rege todas as coisas de maneira sábia. É isso que faz com que o apóstolo Paulo não se desespere, que deveria fazer com que você também não sucumbisse ao desespero. Deus cumpre seus propósitos, e essa é a razão pela qual nós persistimos, mesmo diante dos frutos horríveis, ou experimentando injustiças e maledicências a todo custo, dos inimigos da cruz de Cristo. Mas não apenas isso. A ideia de que aquilo que é aparentemente subjetivo, ou seja, a certeza de que o Senhor Deus providencia e governa todas as coisas, isso nos conduz à calma e ao consolo, se identifica objetivamente na vida do apóstolo Paulo e na vida de nós, todos os cristãos que de fato foram remidos por Cristo. Porque do verso 5 ao verso 6, nós vemos que Paulo experimenta de maneira objetiva aquilo que o seu próprio Senhor experimenta. O verso 5 nos diz que Paulo é acusado de ser uma peste, de promover sedições, de ser o principal agitador, de tentar profanar o templo e de ter sido arrastado supostamente em paz ou pacificamente por aqueles que desejavam resolver a situação. Objetivamente, Paulo é consolado pelo fato de saber que a sua vida se identifica à vida do seu Senhor. O que Cristo sofre, em certa medida, é aquilo que Paulo sofre. A boa notícia é que essa não é só uma prerrogativa ou um privilégio de Paulo. Todos nós, em certa medida, também sofremos ou temos sofrido a semelhança daquele que sofreu por nós, aquele que seria insuportável para qualquer um de nós. Isso deveria nos alegrar, embora muitas vezes os nossos olhos estejam mais marejados. Nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Ele. E a identificação com o seu sofrimento, com a sua morte, com a sua ressurreição, é o que nos faz marchar objetivamente, sabendo que este é um excelente indício de que nós temos caminhado, seguro devemos caminhar. É assim que Paulo se porta diante das perseguições, das difamações, das más interpretações, então, daquilo que ele sustenta como verdade. Alguém que dá uma surra em Desmondós, um adventista que nos envergonha, mas aqui nós temos um verdadeiro cristão que nos envergonha ainda mais, porque luta pelas verdades e premissas corretas que nós um dia assumimos. Mas a ideia não é estancarmos os nossos olhos ao apóstolo Paulo ou no apóstolo Paulo, mas sim entendermos que nós devemos olhar nessa noite para aquele que sim era o objetivo ou o alvo do olhar e de toda a determinação do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse: coragem, importa-te que assim o faças também em Roma, dando testemunho sobre mim. E é isso que esse Senhor diz a cada um de fato, que são seus filhos. Coragem, dentro de cada circunstância que na minha própria providência eu irei conduzi-los. Assim também importa de que vocês sejam íntegros com a verdade, com as verdades que assumiram, que deem testemunho de mim, identificando-se comigo não apenas nas bênçãos prometidas, mas também na bênção do sofrimento e da perseguição. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida de Paulo,
que nos ensina de maneira tão maravilhosa a como suportar as aflições. E nos perdoa, Senhor Deus, porque somos ainda tão frágeis, mesmo sendo quase que experts no que diz respeito à Tua verdade, ao conhecimento dela, mas que parecemos não suportar tão bem assim quando as nossas vidas, a nossa integridade é um pouquinho abalada ou manchada. Nos perdoa, Senhor Deus, pelas nossas fraquezas nesse sentido e nos fortaleça para sermos de fato homens e mulheres que marcham por esse mundo, entendendo que devemos ser íntegros com a Tua verdade e que se devemos ou se sofrermos, isso de fato nos identifica com o Senhor e nos dá um excelente indício de que temos marchado a contento. Ó Deus, muito obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, esse que inspira, não de modo simplesmente poético, ao apóstolo Paulo, mas também é o alvo das nossas vidas. Aquele que suportou como ninguém as acusações falsas, as difamações, sendo ele mesmo a própria verdade. Aquele que se humilhou ao Pai e veio até nós, para que a semelhança dele nós pudéssemos de novo respirar profundamente, levantar-nos e seguir a jornada, entendendo que marchamos para a verdadeira pátria e para o prêmio inigualável de ver ao nosso Salvador face a face. É isso que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados e crendo firmemente que Tu mesmo irá nos fortalecer e nos fazer continuar a caminhar, e embora retrocedendo muitas vezes, não nos deixará em profunda ou completa covardia, mas nos dará Tu mesmo a ousadia de seguirmos firmemente, embora feridos. A Tua palavra é o Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.